E nós voltamos aos Estados Unidos agora com Fabrício Naidski. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo. O presidente eleito do país, Donald Trump, reiterou o desejo de expandir o território do país. O republicano não descartou o uso de força militar para tomar controle do canal do Panamá e da Groenlândia. Ontem a gente já falava sobre isso, mas tem atualização, Fabrício. Pois é, e essa questão do uso da força, da questão militar entrando nessa disputa, isso é uma novidade que toma contornos, assim, preocupantes, a gente pode dizer. Né? Pois é, Lívia. Ontem foi uma coletiva lá na Flórida que era para falar sobre investimentos dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos. Mas aí a coletiva mudou completamente de assunto quando o Trump começou a falar sobre essa política internacional dele. A gente separou aqui os 4 principais tópicos que mais chamaram a atenção nessa coletiva. Trouxemos aqui numa arte para acompanhar quem nos acompanha por imagens. Mas basicamente é o seguinte, essa questão do controle do canal do Panamá e da Groenlândia com o uso da força chamou muita atenção. O Trump disse o seguinte, que ele foi questionado se ele garantiria que não utilizaria as Forças Armadas. Agora está aqui para a gente acompanhar. Olha só, uso da força do canal no Panamá e Groenlândia, anexação do Canadá, mudança de nome do Golfo do México e aumento de gastos de países da OTAN. Vamos começar aqui pelo primeiro. Ele foi questionado se ele garantiria que não usaria a força para controlar o canal do Panamá e a Groenlândia. Ele disse o seguinte: precisamos desses 2 territórios por razões de segurança econômica. Não vou me comprometer com isso, de não utilizar as Forças Armadas. Pode ser que tenhamos que fazer algo. E aí, em relação à Groenlândia, ele ameaçou taxar a Dinamarca, que é quem controla o território, a ilha da Groenlândia, caso ela não aceite a proposta de compra da ilha. Então fica um clima pesado, é uma ameaça, digamos assim, de Trump, falando: se você não aceitar a proposta que eu te fizer, eu vou taxar os produtos que você exporta para mim, a sua economia vai quebrar. Essa é uma grande preocupação, então, que a Dinamarca vai ter que lidar agora. Em relação ao canal do Panamá, o Trump diz o seguinte: o Panamá tem que diminuir o pedágio cobrado para os navios americanos que passam ali pelo canal. Tem que diminuir, né? Tem que diminuir, senão ele vai querer tomar o canal de volta. Lembrando que o canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos lá em 1914, mas ainda na década de 70, no governo de Jimmy Carter, foi feito um acordo que passou o controle do canal do Panamá para o Panamá na década de 90. Agora, passando aqui em relação... Aliás, ainda falando sobre o canal do Panamá e Groenlândia, assuntos rechaçados pelos líderes locais. Tanto o primeiro-ministro da Dinamarca quanto os representantes do governo panamenho nem consideram esse assunto como algo muito sério. Eles acham que não há o menor cabimento em nenhuma dessas discussões. A anexação do Canadá. O Trump também se aproveitou que agora o Justin Trudeau está saindo do governo, o Canadá passando por um momento, digamos assim, de fragilidade. E aí o Trump disse o seguinte, que ele quer eliminar uma fronteira artificialmente traçada entre os 2 países. Ele acredita que o território devia ser uma coisa só, que essa fronteira ela só serve para taxar os produtos entre um e outro. Também já ameaçou taxar produtos canadenses em até 25% a partir do momento que ele assumiu o mandato lá em 20 de janeiro. E aí falou que o Canadá poderia inclusive fazer parte dos Estados Unidos. Justin Trudeau também falou: não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ele usou uma expressão: there isn't a snowball in chance, quer dizer, não tem uma bola de neve de possibilidade, a menor chance disso acontecer. Passando aqui para o Golfo do México. Aqui é uma questão só de nome, pelo menos, porque tem o Golfo do México, que fica ali entre o sul do Texas, a Flórida e o México, obviamente. O Trump falou: vamos mudar de nome para Golfo da América. Olha só que nome bonito, ele disse. Fica uma questão aí quase que de orgulho. Também o ministro da Economia do México falou: não, a gente nem vai discutir isso aí, vamos deixar isso para fora. E a questão também dos gastos envolvendo a OTAN. Hoje, os países que compõem a OTAN, eles têm uma obrigatoriedade de gastar até 2% do PIB com defesa, com gastos militares. O Trump falou: os países têm que gastar 5%. Mais que o dobro. É mais do que o dobro, exatamente. Segundo a OTAN, a gente tem aqui os dados, inclusive, dos 32 países membros, 23 devem cumprir com a meta de 2024 de gastar 2%. O Trump não gosta disso. Ele diz que todo mundo tem que gastar pelo menos os 2%, agora ele está falando em 5%, para que a defesa da OTAN funcione. Ele diz que esses países se aproveitam dos Estados Unidos, se aproveitam daquele pacto que existe na OTAN, que é o seguinte: se um país da OTAN for atacado,
todos os países da OTAN são atacados. Ou seja, se a Ucrânia, que está prestes a entrar na OTAN, for atacada pela Rússia, então todos os países têm que lutar contra a Rússia. Ele diz o seguinte, não, aqui quem não gastar os 2% tem que estar fora do acordo. Saia da OTAN ou os Estados Unidos vão se retirar da OTAN. E aí o bloco militar, que é extremamente importante aqui no Ocidente, ficaria bastante vulnerável. São muitas ameaças, a saber se são efetivas. E a gente segue falando sobre isso agora também com o entrevistado. Te agradeço por enquanto, Fabrício. Daqui a pouco.